Ora bem, vamos dar início então ao segundo episódio do nosso podcast, Mútuas, Elas e a Cidade, e trago aqui hoje duas convidadas que acho que são conhecidas de toda a gente. Temos deste lado a Diana Ferreira, deste lado a Marisa Matias, e melhor do que eu vão conseguir apresentar-se de certeza absoluta. O tema de hoje é uma palavra que me é muito querida e que deve ser muito protegida, que é a liberdade. Vamos falar da liberdade não só como no espectro político, mas sim como vivência e como realidade de cada uma de nós. Pedi então à Diana que se apresentasse um bocadinho para as pessoas que não se lembram, se recordarem daquilo que tem feito. Pronto, o meu nome é Diana Ferreira, eu tenho 45 anos, sou licenciada em Psicologia e é importante dizer isto porque não sou psicóloga, não estou inscrita na ordem e por isso não posso apresentar como tal. Tenho formação em Psicologia pré-Bolonha, exerci também em áreas de intervenção social. Politicamente sou militante do PCP, fui deputada na Assembleia da República durante 8 anos, antes fui eleita também na Assembleia Municipal de Gaia e digo nesta intervenção inicial porque também é assim que eu entendo e porque acho que isso também faz parte de mim e por isso também me estou a apresentar com isto. Temos uma dimensão da democracia participativa, da representativa, que são os eleitos, e essencialmente da participativa. E a participativa é a intervenção de cada um de nós enquanto cidadãos, enquanto atores de mudança que devemos ser na sociedade. E acho que me apresento também assim, como alguém que não consegue estar parada. Ainda bem, e que tem uma intervenção política naturalmente ainda hoje, mesmo não tendo representação institucional. Fui candidata à Câmara Municipal do Porto nas últimas autárquicas, não elegemos a variação, infelizmente, com uma perda muito significativa para a cidade do Porto, até por todo o trabalho que a CDU desenvolveu ao longo de quase 50 anos, não é? Da nossa democracia, desde as primeiras eleições livres, mas continuo na minha intervenção política, porque não consigo viver de outra maneira. E aqui temos a Marisa Matias, que também vai fazer uma pequena apresentação, para não ser esta coisa da Wikipédia, como eu disse, que acho melhor, acho mais humano. Obrigada. Eu tenho... Bem, primeiro gosto muito de estar aqui convosco, com ambas as duas. E é mesmo muito bom poder ter esta conversa convosco ainda por cima sobre a liberdade. Temos muito de conversar sobre a liberdade, seguramente. Eu tenho 50 anos, sou natural de Coimbra e sou socióloga de formação. Durante muitos anos da minha vida fui investigadora. E depois entrei na missão da representação e fui durante 15 anos deputada no Parlamento Europeu e pouco mais de um ano deputada à Assembleia da República, eleita aqui pelo Círculo do Porto. Sou militante e dirigente do Bloco de Esquerda. Nas últimas eleições também não fui eleita, portanto o Bloco não elegeu ninguém aqui no Círculo do Porto. E eu estou neste momento a dedicar-me à criação de um novo espaço de reflexão europeu, um think tank. Eu nunca sei como é que é dizer estas coisas. Gostava muito de dizer em português, estava aqui, enquanto a Diana estava a falar, estava aqui a pensar como é que eu vou dizer isto. Vai sair assim, europeu, que se chama Para o Povo, for the people, e que estamos a organizar-nos com várias associações de vários países europeus para tentar ter um novo espaço de intervenção e de reflexão, porque acredito que as nossas missões são diversas, não é apenas na representação como nós tivemos, mas são outras e precisamos de nos movimentar e de não deixar cair esta coisa tão bonita que é a capacidade de mudar, mas mudar para melhor, não é? Sim, adaptar-nos, mas sempre para melhor. Sim. Nunca dar um passo em frente ou então ir atrás só para ganhar lance, como eu costumo dizer. Exato, às vezes tem mesmo que ser. Para cada uma de vocês, o que é ser mutualista hoje em dia? Para nós é muito importante, enquanto associação mutualista, é muito importante saber o que é que as mulheres, neste caso para o podcast, o que é que pensam que é ser mutualista hoje em dia. A Diana ainda há bocadinho estava a falar... Sim, a questão da organização da comunidade ou das comunidades. Eu acho que é mais justo dizer comunidades, porque nós temos diferentes comunidades dentro da mesma cidade, com diferentes características.
E a questão da organização de pessoas, das comunidades, em torno, diria eu, de objetivos comuns e Do de bem intervenção comum de um ponto de vista social. Que a Diana também esteve muito ligada às questões de sociedade e de urbanismo, se não me engano. Estive em diversas coisas na Assembleia da República, porque a certa altura, não é, digamos que nós temos que ir a vários tipos de comissões e fazer vários trabalhos, mas, ou seja, o movimento associativo, o movimento mutualista, a organização das pessoas em estruturas, porque tocante têm no fundo movimento associativo e movimento mutualista, mas têm no fundo estruturas organizativas e de órgãos sociais diferentes e objetivos de intervenção comunitária diferentes. Mas eu penso acima de tudo que é esta questão central, é a intervenção comunitária num espaço comunitário para aquela comunidade na qual está esta mútua ou outras mútuas Claro, nós estamos a falar Estamos a falar desta, mas poderíamos falar de muitas outras na cidade do Porto, portanto, no distrito e no país. E acho que tem muito a ver com isto. Com um elemento que eu acho que é muito importante. Se é verdade que nós historicamente temos, tanto de um ponto de vista do movimento mutualista como do movimento associativo, estruturas, associações e mútuas com dezenas de anos, e algumas delas vieram sim do tempo da ditadura fascista, a sua intervenção na ditadura fascista em nada é aquilo que é hoje em democracia, não é? Ou seja, os pressupostos que existiam na altura, e pese embora muitas até tenham sido criadas como uma forma de resistência em muitas situações e de intervenção junto das comunidades, hoje, e Abril também significa isso na liberdade de organização, associativa, sindical, política, nesta grande conquista que o 25 de Abril também trouxe. Hoje, estes objetivos e esta organização pode também, através dos seus pressupostos, aprofundar Abril e levar mais longe também aquelas que foram as conquistas de Abril. E acho que estes são objetivos que diria que nós que defenderemos as liberdades, o 25 de Abril, o que ele construiu, não esquecendo o que ele derrubou, e eu acho que a gente não pode esquecer que tivemos uma ditadura fascista no país e o que ela significou durante quase 50 anos. Não esquecendo isto, acho que este caminho, este salto que as mútuas e outras estruturas associativas podem dar e contribuir de um ponto de vista de aprofundar aqueles que são os valores que Abril consagra, no fundo, e aquilo que podem significar na vida das pessoas. Porque mais do que falar sobre Abril, sobre liberdades ou sobre o 25 de Abril só num conceito filosófico, eu acho que é fundamental ir ao concreto. E o que é que isto significa na vida das pessoas, de um ponto de vista do direito à habitação, à saúde, à educação, à justiça, à cultura, claro. Ou seja, de todas essas dimensões que nós hoje temos como direitos fundamentais garantidos, e que todas as estruturas, incluindo as mútuas, devem também contribuir para que possam ser aprofundados enquanto direitos coletivos, individuais e coletivos também, enquanto sociedade. Eu penso que a Maria terá uma opinião. Sim, é muito semelhante, ou seja, partilho muito do que foi dito. O que eu acho é que, de facto, nós temos que olhar para as organizações e para as entidades também em contextos. E na sociologia há muito um debate, e, portanto, partilhando o que disse a Diana, passo para a frente. Na sociologia há muito o debate qual é o papel do terceiro setor na sociedade e na economia e naquilo que são as nossas vivências comuns, e não há um entendimento, digamos assim, muito uniforme em relação ao papel do terceiro setor. Eu acho que é um setor fundamental. Sem dúvida. Eu acho que é fundamental. E acho que nós não podemos ficar agarrados ao que podem ter sido momentos históricos de várias organizações, de várias entidades. Por exemplo, no caso desta mútua em que estamos aqui, estamos a falar que já é anterior à própria ditadura. Claro, já ultrapassou, ou seja, é anterior à República. Sim. Portanto, estamos a falar de uma organização que atravessa vários regimes, como esta ou outras, mas que do meu ponto de vista, e agora por isso é que eu estava a dizer, vendo em contexto, do meu ponto de vista, nós não temos nenhuma forma de nos organizar coletivamente dispensando o terceiro setor e o seu papel absolutamente fundamental. As mútuas, as cooperativas, enfim, tantas organizações. Há muitos casos que, de facto, nós podemos questionar como é que ele está a ser organizado, e eu acho que devemos questionar,
E sobretudo nos casos, e aí sou muito direta, sobretudo em casos em que estamos a falar de organizações do terceiro setor que cumprem funções do Estado, que substituem o Estado no cumprimento dessas funções e que de certa forma muitas vezes a sua existência não sendo enquadrada pode parecer que é uma forma de atrasarmos o investimento nos serviços públicos e o alargamento destes serviços. Esse debate tem sido feito, mas a verdade é que cumprem funções e cumprem um papel que é fundamental. E eu acho que, numa lógica do que se estava a falar antes até da democracia representativa, da democracia participativa, há muitas formas de participação. Na vossa perspectiva, acham que o mutualismo protege a liberdade? Acham que continua a ter uma função importante numa cidade, por exemplo, como o Porto? Estaremos de acordo com esta ressalva, efetivamente, de haver responsabilidades que são responsabilidades primeiras do Estado, em várias áreas de resposta sendo que isto social. é uma... Sim, mas, ou seja, esta questão da substituição, muitas vezes, de estruturas ao papel do Estado, que muitas vezes acontece porque o Estado não responde. Claro. E esta é a questão central. Não necessariamente na questão das mútuas, mas eu recordo-me de falar com pais e mães de crianças com deficiência, nomeadamente de muitos que foram protagonistas da construção das APP-CDMs a nível nacional. E que surgem... com décadas também muito para trás, não é? Mas que surgem porque o Estado não respondia. Não existia. E, na ausência da resposta, o que é que as comunidades fizeram? Organizaram-se. Juntaram-se. Pronto. E esta é a tal intervenção e participação que eu acho que é fundamental nós termos e que acho que é fundamental que nós não nos demitamos dela. Já agora, Liberdade e Abril também não é só o voto. É tudo muito mais que nos permita defender e defender isto. E neste aspecto acho que é até um elemento de mobilização da intervenção e de participação das pessoas com responsabilidade até no que pode ser depois a intervenção na comunidade e na sociedade, que é efetivamente bastante importante e por isso não consigo olhar para isto desta maneira. Claro, é um papel complementar. Sim, um papel complementar. Porque o erro é achar-se que estamos numa lógica de competição ou de não é complementar, é fundamental. Para chegar às comunidades, para poder dar resposta onde essa resposta não existe, para as comunidades para fazer para melhorar. Ou seja, o ideal é que isto nasça das comunidades, dentro das comunidades, e por isso o conhecimento que se tem das vidas, das necessidades, das vontades daquelas pessoas. A proximidade é outra. Felizmente, desde o 25 de Abril, desde a instauração da democracia em Portugal, um aumento muito significativo da esperança média de vida. Sim, claro. Uma conquista civilizacional. Uma conquista importantíssima. E, aliás, nós vemos muito bem o que é que a democracia faz à vida e o que é que as ditaduras ou os regimes autoritários fazem. Agora, quando o Orbán perdeu as eleições na Hungria, a Hungria que tinha a menor esperança média de vida da União Europeia, e não é por acaso. Quando se vive num regime daquela natureza, de facto, não funcionam os serviços. Aqui foi por causa do Serviço Nacional de Saúde, foi por causa de uma série de conquistas e tivemos essa enorme transformação, porque as respostas não acompanharam, e aquilo que a Diana estava a dizer é muito importante. Há um abandono, de certa forma, ainda existe, de vários setores da população, não é exclusivo. Que não é exclusivo em relação à terceira à chamada terceira idade, não sei como é que é de chamar bem. Séniores. Em relação a séniores, de facto, há muitas lacunas. E o muito que conseguimos alcançar, incluindo com uma Constituição da República, que aliás faz 50 anos este ano, não é? Acho que também é importante assinalar, e que está, no fundo, transcrita aquelas que foram as vontades também do povo a quando da Revolução. Há muito que está por cumprir e por aprofundar. E é por uma questão de opção política. Não é uma questão de... nós podemos sempre, às vezes ouvimos muita questão de mas não há dinheiro. Não há dinheiro para aquilo. Mas há dinheiro para outras coisas. E isso é uma questão de opção. E esta qualidade de vida e esta felicidade que nós vemos, nomeadamente nos séniores, que vocês aqui também... E sem ser séniores também. Mas, ou seja, que é possível verificar, ou seja, essa qualidade de vida e as melhores condições de vida são um elemento fundamental para existir liberdade também. Temos aqui 4 perguntas e eu vou pedir para tirar uma pergunta
à sorte e responder, por favor. Eu vou para o vermelho, está bem? Está bem. Também gosto de ver. O verde é a esperança. Também. Qual foi o momento da vossa vida em que sentiram verdadeiramente a palavra liberdade? Respondo já? Sim, vamos falar de liberdade não só no contexto político, mas também nas vossas vidas pessoais e nas vossas experiências. Eu desde muito nova, desde muito pequena, que senti na minha vida verdadeiramente o que era a liberdade. Porque eu nasci numa aldeia eu nasci em Coimbra, mas pronto. Em Condeixa, Sim, em Alcoço, Concelho de Condeixa Nova. E nós vivíamos num contexto em que, eu lembro perfeitamente, portanto, a eletricidade veio quando eu já era nascida, eu tenho 50 anos, não é? A água, eu lembro perfeitamente quando é que veio a água, porque nós íamos buscar água todos os dias à fonte, para as necessidades cotidianas. Para não falar de telefone, que só chegou muito mais tarde, a televisão, pronto, essas questões todas. Os transportes públicos, uma extensão do centro de saúde na sede da freguesia em Vila Seca. Ou seja, eu senti o 25 de Abril e os impactos do 25 de Abril e da implantação da democracia em Portugal, senti-os na minha vida, na minha pele, de forma muito concreta. E, de facto, porque é que eu estou a dizer que é sentir a liberdade? Porque eu tinha permanentemente os meus pais a valorizar cada uma dessas conquistas, claro. Porque viveram sem nada disso. E a forma como isso nos promove, de facto, em cidadãos e cidadãs de uma categoria real e não apenas de nome ou de escrita, e que podemos ter acesso a estas coisas todas e começar a fazer escolhas na vida que não fazemos. E depois disto começámos a ter o alargamento para o ensino público, depois o fim das propinas, enfim, uma série de coisas que hoje em dia já não são realidade, que houve retrocessos. Eu tenho a sensação que eu apanhei, durante uma fase da minha vida, todas as melhores fases de conquista, de liberdade que pude beneficiar. Aliás, delas. se eu não me engano, a Marisa disse que inclusive foi a primeira mulher licenciada da sua família. Foi. Só isso diz muito claro. da liberdade de escolha e de opções. Claro. E, portanto, eu senti desde muito jovem, mesmo desde criança, o que é que isto significava na nossa vida. As pessoas nem têm noção do que é viver nessas condições e podemos dizer que há 40 anos, 30 e tal anos. Exatamente. E isto, ou seja, porque o 25 de Abril, a democracia, estas conquistas não chegaram ao país todas no mesmo dia. E de uma só vez, claro. Uma só vez, e nos meios mais rurais foi chegando, mas eu diria que, assim, nesses primeiros anos da minha vida, que foram todos eles posteriores ao 25 de Abril, senti isso de forma muito evidente, muito particular, ou seja, de sentir na pele. Eu na primeira classe ia a pé para uma aldeia lá perto para ter aulas e depois tivemos escola primária na aldeia. Hoje em dia já não existe outra vez escola primária na aldeia, já não existe a extensão de centro de saúde na capital de freguesia, já não existem os transportes públicos regulares. Já há algum tempo que houve outras escolhas neste país e que de facto se decidiu voltar, ou seja, a limitar essa liberdade a quem vive. Muito bem, Diana, agora é a sua vez. Desafio-a. Pronto, agora vou para o verde. Claro. Vamos alternar. A liberdade é um direito garantido ou uma construção diária? E eu diria claramente uma construção e uma defesa diária. As liberdades das mulheres, dos homens, dos jovens, de todos nós, são uma construção e uma defesa diária. Eu acho que a gente tem que ir defender todos os dias, não deixando que... Mas vocês acham que a mulher portuguesa hoje em dia está mais livre ou apenas mais consciente? Está mais livre. Agora, é uma tentativa, ou seja, eu acho que nós vimos este caminho, eu pelo menos pensei, tive a ilusão de que este caminho fosse um caminho não apenas progressista, mas progressivo. Sim. E agora deparo-me com esta realidade que afinal não é assim tão progressivo. Exato. Porque há ameaças e o peso da extrema-direita em Portugal é uma ameaça permanente a essas liberdades. Em relação a tudo aquilo que a Diana disse e que eu subscrevo, deixem-me só também relembrar, porque agora estamos num momento desta sociedade que eu acho particularmente perigoso, que é de tentar eliminar categorias de pessoas. Ou transformá-las em ameaças, ou seja, tentar pôr uma sociedade como um todo contra um conjunto restrito de pessoas nestas guerras culturais da extrema-direita. Somos nós e eles, não é? E tudo isto que foi dito é tudo verdade, eu subscrevo e queria apenas relembrar
o quão difícil é, e ainda mais para as mulheres trans. Eu acho que nós temos que falar disto, porque estão-nos a tentar calar e não falar destas coisas e fazer, não é? E cairmos todos nesta esparrela, que é dizer, pois, nós não podemos abrir a boca por estas pessoas, porque isto é pessoas estranhas, isto é gente esquisita. E são uma ameaça. E são uma ameaça, e nós devemos ter medo, porque realmente o que não falta aí são ameaças de pessoas trans. Não é? Isso é ignorância pura. É ignorância completa, por isso é que eu queria fazer esta referência, porque nós estamos então numa fase neste país em que há um conjunto de propostas legislativas para atacar as pessoas trans de uma forma, enfim, e que é muito fácil. Mas é isso, estas formas de discriminação. Mas isso já se até voltando àquilo que a Diana disse no início da conversa, voltamos aos tempos antigos, em que começamos a isolar a sociedade, a dividir a sociedade, como há bocado disse, entre nós e eles. Sim. E quem são os eles? Neste caso são os trans, se calhar na altura neste momento são trans, são imigrantes, são... Mas isto foi exato. Nós é que estamos a esquecer que já passamos por isso, que era contra os homossexuais, contra os judeus, contra os ciganos, contra... Exatamente. Éramos nós e eles. Isto não pode acontecer. Acho eu. Mas há uma tentativa para que aconteça. Sim. A Diana acha que aqui no Porto ainda se sente muito... As pessoas sentem-se livres? Eu diria que nós nos sentimos... Eu tenho que dizer que nós nos sentimos livres. Eu não posso dizer outra coisa pensando o que foi e o que conheço do que foi a ditadura fascista e do que significaram aquelas 5 décadas disso. Ou seja, nós somos pessoas mais livres, somos pessoas, todas nós, cada um de nós, com mais direitos, se calhar não, ou seja, com a necessidade de aprofundarmos todos esses direitos e de defendermos essas liberdades que temos, porque digamos que é mais fácil destruir do que construir, e mais rápido. Demora-se anos e décadas a construir uma determinada resposta, uma determinada solução e uma determinada realidade, e ela é facilmente destruída e rapidamente destruída. E por isso é que a questão da defesa e da resistência a um conjunto de coisas que nós vamos verificando nos dias de hoje, não é? De discursos de ódio, discursos racistas, discursos xenófobos, de tudo isso que nós temos efetivamente assistido, o combate e a resistência a isso é absolutamente fundamental, ao mesmo tempo que temos que defender tudo aquilo que conquistamos, que foi consagrado na Constituição, que resulta da luta que foi feita antes do 25 de Abril. O 25 de Abril não é só o 25 de Abril, não é o dia, claro. Não é sequer só uma efeméride e uma data, nós estamos a falar de décadas de resistência de muitas pessoas. Eu venho de um partido que tem quase metade da sua história na clandestinidade, com 105 anos de vida, ao PCP tem o tempo da ditadura fascista na clandestinidade e por isso a organização na resistência, não só de comunistas, mas de muitos outros antifascistas e democratas que estão neste momento também noutros partidos, mas que tiveram um papel fundamental para que tivéssemos o 25 de Abril e para que hoje fôssemos mais livres. Agora, nós queremos ser ainda mais livres, nós queremos ter ainda melhores condições de vida, todos e cada um de nós. Então, isto até vai um bocadinho ao encontro daquilo que a Marisa disse há bocado. Uma das perguntas que eu tenho aqui é: quem é que hoje está mais longe dessa liberdade? Isto é Eu acho que não há um tipo ideal, não é? Não há vários, ninguém, há vários, não há ninguém que esteja... Ou seja, há obviamente pessoas que têm mais condições, até materiais e objetivas, para poder exercer a sua liberdade, isso é um elemento fundamental. Também estou de acordo, estamos todas e todos mais livres, apesar de tudo, hoje, graças às lutas e ao trabalho e à dedicação de tantas mulheres e tantos homens que nos antecederam e que fizeram que nós temos a obrigação de continuar, parece-me a mim, essas lutas. Mas obviamente nós já falámos aqui, há setores da sociedade e há grupos sociais que estão obviamente sempre mais fragilizados. Ainda há bocadinho falaste. Falámos, exatamente, e já falámos antes, quando falámos da população sénior, em algumas circunstâncias. As crianças também muito desprotegidas. Eu neste momento acho que precisamos também
de reinventar de alguma forma aquilo que nunca nos abandonou, que é esta nossa capacidade enquanto país de acolher, de sermos generosos, de sermos solidários, reinventar essa capacidade, por exemplo, em relação àqueles que nos procuram para aqui trabalhar. A mim faz-me muita confusão. O meu pai foi imigrante no Luxemburgo durante pouco tempo, porque não se integrou verdadeiramente e regressou a Portugal depois. Mas faz-me imensa confusão. Nós que somos um país de imigrantes, que temos todos na família tanta gente que foi à procura de melhores condições de vida, que sofreu tanta discriminação e tantos maus tratos nos sítios por onde foram. Não todos, mas uma grande maioria, que viveram em condições miseráveis. Em França eram conhecidos, os Bidonville enfim, e tudo isso e a forma como eram descritos os portugueses, não é? E nós ouvirmos agora a ser usados os termos semelhantes, passados tantas décadas, em relação a quem nos procura para trabalhar, e que a primeira etiqueta que tem a chegar é uma etiqueta de suspeito de alguma coisa, de um crime qualquer que há de cometer, que não sabe muito bem qual é, mas não é esta coisa de pensarmos, sim, muitos não falam a nossa língua. Infelizmente é assim. Quantos portugueses tiveram tantos anos em tantos países sem falar as línguas? Se fosse agora para a Alemanha também não... Por exemplo, exatamente, mas continuam a ir tantos portugueses para a Suíça e para a Alemanha que não falam as línguas, ou até mesmo para a França, isso, e que aprendem. O que tem que haver é condições para que as pessoas possam aprender, não é? Condições de integração. E incomoda muito, portanto, e depois eu acho que há de facto as desigualdades sociais, as desigualdades económicas, são infelizmente dimensões fundamentais para determinar os nossos níveis de liberdade. Claro que sim. E portanto não é só determinados grupos da sociedade, grupos da população, é também categorias específicas, é também depois transversalmente aquilo que é o reflexo das desigualdades e... Vocês sentem que há alguma liberdade que ainda falta cumprir em Portugal? Faltam cumprir na sua plenitude, diria eu, muitas das liberdades que nós temos consagradas, não é? Eu pego em 3 ou 4 exemplos que há pouco falávamos, incluindo nestas matérias laborais, pronto, porque eu tenho naturalmente preocupações com o que possa vir aí do que está previsto neste governo com o pacote laboral, mas que liberdade plena terá um trabalhador que ganha efetivamente o salário mínimo, que não dá para nada, que tem horários em trabalho por turnos, horários rotativos, que não vê os filhos, que não acompanha os filhos à escola? Que liberdade é que tem? Que liberdade terá uma mãe trabalhadora, um pai trabalhador nestas condições? Que liberdade é que têm os jovens que não conseguem arranjar uma casa? Não conseguem sair de casa dos pais? Que liberdade é que terão depois também as crianças, quando até não têm um conjunto de respostas de apoio à infância na proximidade, creches, vagas no pré-escolar, parques infantis? A cidade do Porto não tem um parque infantil em cada freguesia, por exemplo. Ou seja, de um ponto de vista de liberdades, eu acho que para a sua plenitude falta cumprir muita coisa. No direito à saúde, que direito à saúde é que teremos perante as ameaças que existem atualmente no SNS? Que direito é que há à educação quando há escolas que foram encerradas? A Marisa estava a dar os exemplos, não é? Em zonas mais rurais, mas quando há falta de professores nas escolas, quando há escolas, incluindo na cidade do Porto, que chove dentro das salas de aula. Ou seja, nesta dimensão, o direito à educação não está assegurado no seu pleno. E por isso, acima de tudo, eu acho que falta cumprir muito do que Abril alcançou e cumprir tudo, muito do que também está inscrito na nossa Constituição. E para cumprir isso é preciso naturalmente toda uma pressão sobre quem está no poder político neste momento, para que o caminho seja outro, para que nós não sejamos um país que se está a afastar, digamos assim, do que Abril conquistou, mas que nos possamos aproximar ainda mais, aprofundar, melhorar, alargar ainda mais estes direitos. Nós estamos a assistir, por exemplo, no âmbito da própria cultura, também a uma negação, a uma limitação cada vez mais significativa do direito à cultura e da criação cultural também. Pessoalmente, vocês sentem alguma responsabilidade na construção da liberdade? Eu sinto-me não, eu acho que estamos, eu sei que nós estamos a viver um tempo em que infelizmente há um reganhar de brilho em torno desta maneira individualista de se viver, não é?
em que as pessoas, há muito esta ideia de que basicamente o que determina o nosso sucesso é o dinheiro que está na conta bancária e o número de seguidores nas redes sociais e likes e não sei o quê. E, portanto, nós estamos... Esta é uma das ameaças à nossa liberdade, este reganhar de significado da vida como uma soma de indivíduos e não estes coletivos, não é? Nós começámos por falar das mútuas, mas de outras formas tão importantes que existem de vivermos coletivamente, não é? Em vez de vivermos o eu, vivermos o nós. Sim, mas isso parece-me... Sim, e, portanto, eu acho que nós individualmente, mas organizados coletivamente, temos obrigação e, sim, temos responsabilidade pela defesa da liberdade, como é evidente. A intervenção política que eu continuo a fazer, ou que fiz durante muitos anos, não era uma intervenção política, uma luta política para mim. Claro, não era para individualmente. ganhar Para a sociedade. Ou seja, eu quero viver num país que seja melhor, sim, individualmente, todos nós queremos ter melhores condições de vida, não é isso? Mas a luta não é só para mim, não é? As propostas que eu faço, o que eu defendo, a intervenção que tenho e tudo mais, não é de facto para o coletivo. E o individualismo e este fomentar do individualismo, do sucesso individual, de que só nós é que somos bons e só nós é que individualmente nos somos superamos, sempre tão melhores que os outros. Sim, os outros é que têm defeitos. Nós somos tão melhores, nós merecemos tudo e os outros não merecem nada. Eu não sei, eu tenho até dificuldade, como é que está dentro da cabeça de alguém pensar assim? Tenho mesmo dificuldade. É típico de uma sociedade capitalista que promove o indivíduo em detrimento do coletivo. E como dizia há bocado quer dizer, a Marisa com toda a razão, em que as pessoas são avaliadas pela conta bancária. Claro, mas é evidente. E pelas aparências. Mas é evidente. Os likes, essas coisas. Mas acho que é evidente que nós, a Diana e eu, tivemos obrigações diferentes de lutar pela liberdade em função dos vossos percursos. Enquanto representantes, exatamente, enquanto representantes seguramente, mas eu já estou a falar fora desse espaço de representação, eu estou a falar pessoalmente, porque enquanto representantes, por exemplo, lá está, e nós tentamos até, eu enquanto deputada e eurodeputada tentava sempre encontrar assim, qual é o nicho que está menos protegido, para a gente conseguir proteger mais. Portanto, e fiz muito trabalho, por exemplo, em relação aos cuidadores informais, porque não existiam mas para se constituírem como categoria coletiva e com identidade própria e representação. Ou, por exemplo, das pessoas com deficiência, ou, por exemplo, as pessoas com demência e o Alzheimer, e vamos lá criar aqui uma estratégia nacional porque estas pessoas não têm voz e alguém tem que falar por elas. Ou, mais recentemente, quando estive na Assembleia da República por muito pouco tempo, trazer a questão da menopausa e desta fase da vida das mulheres. Portanto, eu tive finalmente se começa a falar mas eu tive sempre a preocupação, enquanto representante, eu tenho ferramentas que outras pessoas não têm. Eu tenho ferramentas que posso tentar, pelo menos, trazer estas coisas que não são faladas, que estão escondidas, onde ainda não chegou a legislação que devia ter chegado, ou as políticas públicas. Eu não consigo fazer isso individualmente, mas isso não me deixa não me impede de ser uma ativista por todas estas causas. Sim, Marisa, mas foi individualmente que também o seu percurso levou a isto e a poder ter acesso a essas ferramentas. Exatamente. Foi ao seu esforço enquanto mulher e... Não é isso, porque nós empenhamos-nos e eu acho que há muitas formas de se empenhar. O fim não tem que ser aquele, não é? Não, exatamente. Há tantos outros, não é? Há tantas formas de chegar. Sim, a nossa participação e a nossa intervenção, ou seja, eu, enquanto mulher e enquanto comunista, porque estas duas palavras definem em várias dimensões da minha vida, e na forma de estar, e na intervenção que tenho, e na participação na sociedade que tenho, enquanto mulher e enquanto comunista não posso estar de outra forma senão numa luta por direitos coletivos. Porque os direitos coletivos e a melhoria da sociedade num todo é também naturalmente a melhoria. Se a sociedade estiver bem, cada um de nós está melhor. Exatamente. Mas a questão diria eu até de um pensamento solidário e de fraternidade que eu acho que nós temos cada vez mais que fomentar. E que dizer que sim, que é possível e que nós, quando fazemos algo pelos outros ou com os outros, estamos a fazer uma construção que é para todos. Isso é fundamental. Eu infelizmente vou ter que
vou ter que dar esta conversa como encerrada. Havia aqui pano para muitas horas de conversa. Sim, bastante. Chegamos assim ao fim do segundo episódio do podcast Mútuas. Obrigada, Diana. Obrigada, Marisa, por terem estado aqui Agradeço muito o connosco. convite. E muitas felicidades. E que consigam sempre alcançar aquilo que desejam. Obrigada. E felicidades também. Felicidades Obrigada. também.